Programa História. Olá, estamos iniciando o nosso programa Historiando 2, hoje tratando da história social. É um trabalho da Faculdade de História da UES-UAB, Polo Canindé, professor Idelbrando Maciel Alves, disciplina Teoria e Metodologia da História 2. Iniciando o nosso trabalho, nós queremos apresentar aqui para todos vocês o surgimento da história social. Aqui, como está apresentando no slide, é difícil, se não quase impossível, começar um texto sobre história social escapando ao lugar comum de tantos outros sobre o mesmo tema, a referência necessária ao movimento dos análises e as múltiplas significações da expressão e sua consequente ambiguidade. A referência ao movimento dos análises se faz necessário por ter se tomado o marco real ou simbólico da constituição de uma nova história em oposição às abordagens ditas ranquianas predominantes entre os historiadores profissionais até a primeira metade do século XX. E aqui a gente fala um pouco sobre esse surgimento. O surgimento da história social ele esteve ligado à recepção do materialismo histórico, né? De origem marxista, sua adaptação e modificação por diferentes escolas históricas, especialmente escola dos análises, que foi a principal referência para todo esse surgimento do tipo de história. A história social ela foi uma das principais linhas de pesquisa histórica do século XX, certo? Tendo a França como principal referência, porém vale ressaltar que ela surgiu na segunda metade do século XIX. O surgimento da história social, continuando aqui sobre o tema surgimento da história social, a revista e o movimento fundados por Bloch e Febvre na França em 1929 tomaram-se a manifestação mais efetiva e duradoura contra uma historiografia factualista, centrada nas ideias e decisões de grandes homens em batalhas e em estratégias diplomáticas. Contra ela, propunham uma história-problema viabilizada pela abertura da disciplina às temáticas e métodos das demais ciências humanas num constante processo, o de alargamento de objetos, aperfeiçoamento metodológico. Ou seja, a história social ela ampliou os campos de investigação e os historiadores têm como objetivo reconstruir o solo comum das experiências para diferentes grupos de pessoas, utilizando técnicas tomadas de empréstimos à demografia, à economia, à sociologia. Ou seja, tirou o foco de uma referência de algumas pessoas, de algumas celebridades, e passou a trabalhar também com toda a sociedade, com pessoas comuns, né? A história social é um campo da disciplina da história que tem como objetivo a sociedade como um todo, né? Então, a história ela tem uma relação direta com o homem no seu tempo. A história é uma ciência que estuda a vida do homem através do tempo. Ela investiga o que os homens fizeram, pensaram e sentiram enquanto seres sociais. Nesse sentido, o conhecimento histórico ajuda na compreensão do homem enquanto ser que constrói seu tempo. E dando continuidade à história social, Altair, eu queria que você desse continuidade a esse tema. Vamos lá. Para o autor, antes de ser um campo definido por uma postura historiográfica que resulta num alargamento do interesse histórico, construído em oposição às limitações da historiografia tradicional, a história social passa a ser encarada como perspectiva de síntese, como reafirmação do princípio de que, em história, todos os níveis de abordagem são inscritos no social e se interligam. Pode passar, Nanato. No espectro político oposto,
O avanço das ideias socialistas e o crescimento do movimento operário levou um pouco em toda a parte, mais especificamente na Inglaterra, a que se desenvolvesse uma história social do trabalho e do movimento socialista, frequentemente identificada simplesmente como história social. Aqui é a oposição entre individual e coletivo que distingue a história social das abordagens anteriores. A ação política coletiva se instituiria como principal objeto. Ok, E aqui Nonato? nós vamos trazer, uma participação da Micaele, que faz um resumo sobre essa história social, né? Olá, meu nome é Micaele. Eu vou falar um pouco sobre história social. Eu entendi que a história social é uma abordagem histórica e que se concentra nas experiências e nas vidas das pessoas comuns ao longo do tempo, em vez de se concentrar apenas em eventos políticos e líderes famosos. O surgimento dessa nova história está intimamente ligado ao movimento dos análises. Um ponto levantado pela autora é que história social, para se realizar de forma completa, exige a complementação por parte da ciência auxiliares. No ponto de vista metodológico, a história social esteve marcada por uma crescente sofisticação dos métodos quantitativos para análise das fontes históricas. O uso de fontes demográficas inicia o processo historiográfico para a elaboração de uma ramificação da história social. A autora também ressaltou o crescimento de 3 estudos acadêmicos relacionados à história social: história social da família, história social do trabalho e história social do Brasil, colônia e escravidão, onde se fala das concepções de famílias, das estruturas familiares e das estratégias adotadas pelos grupos. Fala sobre relações com o Estado e o trabalho e o estudo do Brasil colônia. Bem, aí vocês acompanharam o relato da Micaele, né? E dando continuidade ao nosso tema, a gente fala também, como história social, a evolução, que eu queria que você desse continuidade, Altair, falando um pouco sobre essa temática. Seu áudio está desligado, Altair. Vamos lá. Sintetizamos o quadro para tentar acompanhar o estado das discussões em história social. Nos últimos 20 anos, uma evolução cada vez mais complexa e difícil de circunscrever. O ponto de partida necessário é a crise dos estruturalismos, seja de matriz braudeliana, marxista ou funcionalista. Emergente nos anos 70 e umbilicalmente ligada a uma avassaladora consciência de que os comportamentos e realidades sociais definitivamente não se conformavam a ficar confinados a modelos pré-estabelecidos. Por outro lado, os métodos quantitativos se trouxeram às grandes massas para a história, ao trabalharem majoritariamente com dados agregados. Tentaram a retirar-lhes a face humana. A pesquisa em história social a partir dos anos 70 se fez frente à urgência de responder a estas e outras questões que se avolumavam. E aqui, passando para a história social e a historiografia brasileira, também você pode continuar, Altair. No Brasil, a historiografia rampiana lançou frágeis bases na universidade. Os institutos históricos e geográficos foram o seu campo privilegiado de atuação. Por volta da década de 1930, fora também dos muros acadêmicos desenvolver-se-iam as abordagens historiográficas clássicas que, no caso brasileiro, se oporiam à historiografia tradicional. Ao contrário da tradição europeia, aqui as ciências sociais organizaram-se pioneiramente no mundo acadêmico, especialmente na Universidade de São Paulo. Neste processo, pode-se dizer que foram as ciências sociais que se abriram para a história e que a profissionalização do historiador nas universidades brasileiras se fez fortemente marcada pela influência das abordagens econômicas e sociológicas, predominantes na época de 1960. Neste sentido,
a historiografia universitária no Brasil já nasceria nova. É marcante a influência da história econômica social à maneira dos análises, nas abordagens adotadas pelos historiadores das décadas de 1950 e 1960, especialmente na Universidade de São Paulo. E passando aqui para a história social da família, eu convido a Adriana a dar continuidade nesse tema. Oi, boa tarde, né? Eu vou falar um pouco sobre a história social da família, que já foi até contextualizada como que surgiu com a nossa amiga Micaele lá no início, né? Então, a história da família, ela definiu-se como um campo específico no Brasil a partir da década de 1980, né? Confluíram para tanto as pesquisas em demografia histórica, influenciadas tanto pelas técnicas francesas, né, que era uma das maiores influências em todo o mundo, era a França, técnicas francesas de reconstituição da família, quanto pelas análises de Roosevelt, segundo o grupo de Cambridge, e a exploração do tema por sociólogos e antropólogos na década de 1960 e 1970, né? É só um campo aqui que eu gostaria de abrir, que antes os temas que eram debatidos na família era referentes à nupcialidade, fecundidade, equilíbrio entre sexo e estrutura familiar. E após essa nova visão, né, eles tiveram que ver com a pluralidade social dos arranjos familiares, das concepções de família e das estratégias adotadas pelos grupos familiares, eles tiveram uma outra abordagem, né? Tiveram outros temas a serem debatidos, subcampos, como a família escrava, ou as novas áreas de especialização com perfil autônomo, como a história da mulher ou da sexualidade. Muito bem. E aqui a gente prossegue com um outro campo, que é a história social do trabalho. Marta, você pode, no caso aí, é a Yolanda que vai tratar desse tema, não é isso, Yolanda? Isso, Nonato. Num campo mais vasto, ou talvez mais artificialmente construído, poderíamos reunir as pesquisas que se voltam para uma análise das tensões específicas aos processos de modernização da sociedade brasileira desde o século XIX, especialmente em relação à experiência da vida urbana. Uma tendência revisionista em relação às abordagens sociológicas da década de 1960, referentes ao movimento operário, e a noção de marginalidade social no contexto urbano pode ser como ponto comum na abordagem conjunta deste trabalho. Muito bem. Além da história social do trabalho, nós temos também a história social do Brasil colonial e da escravidão, que eu passo agora para a Marta comentar a respeito. Por último, nós poderíamos reunir as pesquisas em história social do Brasil colonial e da escravidão em sentido amplo, um certo sentido revisionista, de intensidade variada em relação às abordagens econômicas e sociológicas predominantes nos anos 70 e 70. Parece-me que estabelece um campo comum a esse desenvolvimento, um diálogo mais intenso com a historiografia internacional sobre a Afro-América configuraria outro importante referencial comum. Também uma redução da escala de abordagem, a valorização, mesmo que diferenciada, da experiência e da cultura como matrizes explicativas e a utilização do nome como elo condutor de análise das fontes, inclusive nas tentativas de agregação. Podem ser apontadas como elo comum a grande parte das pesquisas no tema, mesmo que a inserção original dos autores na perspectiva de uma história das mentalidades, conforme Legoff, da história social francesa, conforme Labrousse, ou da tradição marxista anglo-saxônica, conforme Thompson, possa também recortar posturas metodológicas distintas em relação a todo o conjunto. Um minutinho que o meu computador travou e não está passando para o próximo slide. Então, pronto, eu posso continuar aqui? Ou... Por favor, Adriano? Renato, continua aí. Pronto, já recuperou aí? Não. Pronto. Nesse sentido, podem se identificar uma história social do Brasil colonial, desenvolvida especialmente na Universidade de São Paulo, que tem privilegiado temas clássicos da chamada história das mentalidades, né?
e uma história social da escravidão moderna, que extrapola os limites da historiografia brasileira, mas que tem tido na Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa sobre escravidão e trabalho livre da Unicamp, Universidade de Campinas, e na linha de pesquisa da história agrária da UFF, Universidade Federal Fluminense, seus principais centros de radiação. Em seu conjunto, esses trabalhos têm produzido uma profunda revisão teórica e empírica dos parâmetros definidores da dinâmica histórica e da estratificação social, bem como das identidades e estratégias sociais no Brasil colonial e monárquico, né? Então, pessoal, esse é o nosso trabalho de história social. Participaram desse trabalho a nossa equipe: Nonato Andrade, Altair Pereira, Yolanda Almeida, Marta Pontes, Adriana Pascoal e Micaele Araújo.